A paz do Senhor, que Deus abençoe. Bem-vindos ao canal Submersos na Graça. Nós estamos aqui mais uma vez para nós iniciarmos aí, né? Falando um pouquinho a respeito do pecado hoje. Nós estamos falando aí sobre algumas lições para os novos convertidos, para você cristão. E hoje nós vamos falar sobre o pecado. Ok? Mas antes, não se esqueça de inscrever no canal, de compartilhar, dar o joinha, acionar as notificações para que você receba os vídeos quando for postado. E o principal, que você compartilhe com um parente seu, com um amigo teu, com um vizinho teu. Faça algo pelo reino de Deus e você terá uma vida transformadora pelo Evangelho. E nós falamos sobre Deus criou você, que Deus quer ter um relacionamento pessoal, que Deus ama. Só que nós vamos entender que isso Deus quer. Só que o pecado, ele impede a mim, você, as pessoas, de ter um relacionamento pessoal com Deus, tá? Mas muitas pessoas não conseguem não entendem o conceito de pecado. Vivemos em um mundo imoral, que crê que cada pessoa consegue decidir, olha só, o que é certo e o que é verdadeiro e o que é moral. O que quer que isso possa significar, a televisão, internet, redes sociais, meio de comunicações, não ajudam com os seus retratos de pessoas felizes vivendo vidas abertamente pecaminosas, de uma forma escancarada nos tempos atuais. Provavelmente você terá que explicar, né? Você que ou que é crente ou já aceitou a fé, que Deus estabeleceu alguns padrões a respeito do que é certo e errado. Deus estabeleceu esses padrões, que é certo e que é errado. E às vezes se alguém te perguntar, você vai precisar às vezes responder, não é? Seja você novo convertido ou você já cristão. E que existe uma coisa chamada pecado. Aí você deve estar se perguntando, mas pastor, o que é pecado? Olha só, algumas referências aqui, ó. A Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 4. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Ou seja, Deus é santo e é perfeito. E nós, as pessoas pecadoras. Olha só, se eu e você tentássemos ser perfeito por um dia, isso aqui, eu e você tentar ser perfeito por um dia, nós vamos descobrir rapidamente que não vamos conseguir fazer isso. É impossível ser perfeito, santo por um dia. É impossível. Então, há um abismo, não é? Há um abismo como uma pessoa rígida de um lado e a palavra do outro. Ou seja, Deus do outro lado é pessoa do outro. Olha só, pecar significa não entender ou nem mesmo se preocupar com o que é correto. Ou seja, não entender e não se preocupar com aquilo que é correto. E você acaba desafiando a Deus quando sabe o que é certo e se recusa a fazê-lo. Não é? Então, isso é o pecado. Aí você, aí você deve estar se perguntando, mas quem pecou? Eu não pequei.
Olha só, Romanos 3:23 vai dizer, ó, porque todos, não está no singular, está no plural, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, todos estão destituídos. Romanos capítulo 5, o verso 17 diz assim para nós: pela ofensa de um só. Esse um é quem, gente? Adão. Por causa de um só, de Adão, a morte reinou por causa dele, por causa da sua desobediência. Tá? A Bíblia diz que todos pecamos. Nós simplesmente não conseguimos evitar isso. Somos humanos. Quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, no livro de Gênesis, o pecado entrou na raça humana e a iniquidade agora faz parte da nossa natureza. Tá? Então agora nós temos a nossa natureza caída. O pecado faz parte de nós. Todos nós, crianças, todos nós nascemos em pecado. Faz parte da nossa natureza caída. Aí você deve estar se perguntando, e daí? O que há de errado com o pecado? Muitos dizem, e daí o que há de errado com o pecado? Olha só, Romanos 6:23 vai responder o seu e daí, o que tem de errado com o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando a pessoa continua pecando, o salário do pecado é a morte. E muitos têm também a morte eterna. Porque se você morre sem Cristo, se reconhecer a Cristo como seu redentor, confessando Ele, deixando seus pecados, deixando a sua velha vida de práticas erradas, você morre eternamente. Porque você teve a oportunidade de salvação e você negou, negligenciou. Você entende? Segunda coisa, Isaías 59 diz, versículo 2: mas as vossas iniquidades, o vosso pecado, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, todo tipo de prática de pecado, de coisas erradas, vícios, bebida, idolatria, feitiçaria e ocultismo e bebida alcoólica, mentira, engano, roubar, enganar, tudo isso, né, faz com que nós venhamos ficar separados de Deus. Não tem como ter contato com Deus se nós vivemos na prática da sensualidade, da luxúria, da mentira, do engano. Não há possibilidade, porque a Bíblia diz que Deus ele é puro, ele é santo. Então não há possibilidade. Então o pecado do homem, a iniquidade do ser humano faz separação entre ele e o Deus. O pecado leva à morte, entenda bem isso, o pecado leva à morte. Esse é um grande problema. Um grande problema. Como Deus é perfeito, né? Como Deus é perfeito, ele não pode ter nada a ver conosco, porque somos pecadores. Ou seja, Deus não pecou. Deus ele é perfeito, santo, mas ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. Dá para entender o amor desse Deus? Sabendo que nós somos pecadores, ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. Mas o nosso pecado nos impede. O único meio de você ter um relacionamento pessoal com ele é abandonando a sua velha vida e prática de pecado. Deixar tudo que te prende. Ah, mas eu tenho que deixar meus amigos de balada? Tem que deixar. Eu tenho que deixar meus amigos que nós fazemos fezinhos na lotérica? Tem que deixar tudo para trás para poder ter um relacionamento com Deus. Ah, eu tenho que deixar de ficar com as menininhas? Tem que deixar de ficar com as menininhas. Tem que deixar amante? Tem que deixar amante. Porque isso faz com que você fique separado de Deus. Deus quer ter um relacionamento com você, mas o pecado, a sua prática errada, faz com que esse relacionamento não aconteça, não é? O pecado impede.
Entendeu? Aí você vê, mas o que Deus pode fazer? Deus ele não pode, ele fez. Ele fez, porque somente por alguém, por um homem, somente por Jesus Cristo, nosso Salvador, você pode ter esse relacionamento com Deus. Porque quando você entende que Ele é o Salvador, Ele reconhece Ele, você deixa os teus pecados e passa a amá-lo e servi-lo. Olha só, às vezes as pessoas não entendem o conceito de ter um relacionamento com um ser que não consegue ver ou tocar. Muita gente tem esse conceito, essa ideia é muito errada. Muitos estudiosos, intelectos, filósofos, ateus, não entendem, não compreendem, porque não vê e acham que não pode ter um relacionamento com Deus. Essa ideia de você não poder se relacionar, se comunicar com Deus é uma ideia agnóstica, né? Deus está lá e Deus não pode ter contato com a criatura finita. É um grande erro. Deus ele tem um contato conosco. Através do seu Filho Jesus podemos se relacionar com Deus, ter comunhão com Deus, viver em unidade com Deus. Não consegue ver, tocar. No entanto, isso é uma realidade. E por isso Jesus Cristo veio. Ele foi um ser humano que viveu nessa terra para que pudéssemos entender como Deus é. O único meio de você entender Deus é olhar para Cristo, olhar para o Senhor, o Salvador. Ele é o único que pode tirar o pecado do mundo, não é? O único que pode mudar a vida das pessoas. A Bíblia diz que existe um grande a Bíblia diz que existe um grande dilema na fala de Filipe, lá em João 14, versículo 5. Nos mostra o caminho. E esse dilema não foi só de Felipe. É um dilema que é dito, é conclamado por muitas pessoas. Qual é o caminho que leva a Deus? Qual é a porta que leva a Deus? Por isso você vê pessoas buscando, né, chegar a Deus por meio da adoração à natureza, por meio de ídolos, é, por meio da sua própria razão, e vários meios, né? Adoração às constelações, mas no versículo 6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Você deve estar se perguntando, por que Jesus? Porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade. Deus decidiu lidar com o nosso pecado. Ele decidiu lidar com o nosso pecado. No entanto, ele deixou claro em todo o Antigo Testamento que o pecado leva à morte. Isso é fato. Você vai analisar o Antigo Testamento que você começa a ler, as pessoas morrem por causa dos seus pecados. No Antigo Testamento, Deus pediu que as pessoas sacrificassem animais como uma maneira de mostrar que seus pecados exigia um pagamento pela morte, e ele permitia que os animais substituíssem as pessoas que pediam perdão. Então, quando a pessoa pecava, Deus permitia um animal assumir o lugar da pessoa. E o cordeiro era sacrificado e a pessoa era perdoada, recebia o perdão. Mas isso foi temporariamente. Todo o sacrifício de animais de cordeiro aponta para o sacrifício verdadeiro, que é Cristo. Isso foi temporário. Durante todo o tempo, o plano de Deus foi enviar seu filho. Lembra-se lá em Gênesis 3,15? Uma semente, um Salvador que ia nascer? Então, o sacrifício de animais foi temporário, não é? Porque o plano de Deus foi enviar seu filho Jesus, como um ser humano perfeito. Jesus não tinha pecado, para ser o sacrifício supremo e final. Por isso Jesus ele veio, para te trazer vida e vida com abundância e transformar o seu coração. E nós caminhamos aqui, não é? Para o último ponto da nossa lição. Por que Jesus? Aí a pergunta é, mas por que Jesus teve que morrer? 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz: Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Ele nunca pecou, mas morreu pelos pecadores, para levar você em segurança para casa.
para Deus. Ele sofreu a morte física, mas foi ressuscitado à vida pelo Espírito de Deus. Jesus morreu, sabe por quê? Para assumir a punição que nossos pecados mereciam. Ele assumiu, certo? A punição. A punição era para mim e para você. A punição era para nós. Nós merecíamos o juízo de Deus, a ira de Deus, mas a misericórdia de Deus, através do seu Filho Jesus, nos livrou da ira de Deus, nos livrou do sofrimento eterno. Porque a punição, quem merecíamos era nós. Estarmos naquela cruz pendurada. Mas ele morreu para assumir a, a esta culpa, levou nossos pecados, que nós merecíamos estar no lugar, mas ele assumiu a nossa punição. Ele foi punido em nosso lugar. Basicamente, ele recebeu nossa punição para que não tivéssemos que recebê-la. Agora, graças a Jesus, o caminho está preparado para que possam ter um relacionamento pessoal com o Santo Deus. Ou seja, Jesus é o único caminho até Deus, não existe outro caminho. Pode bater em qualquer porta, você já bateu, já procurou, mas o caminho ainda continua sendo Jesus Cristo. E outra, Jesus morreu, ele não permanece morto. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, foi para a glória. Atos capítulo 1, ele se elevou ao céu e diz os anjos, da mesma forma que ele foi, ele virá para nos buscar e levar para casa. Glória a Deus. Ele ressuscitou dos mortos. E é uma promessa para nós que também nós vamos ressuscitar dos mortos e subir aos céus para estar com ele. É uma promessa para nós também, que da mesma forma que ele ressuscitou, nós seremos ressuscitados, iremos para casa, ou seja, morar no céu com o nosso Senhor. Aí você está perguntando, o que devo fazer? Você deve reagir pessoalmente, crendo, confiando em Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Olha só, o fato da salvação não significa nada, a menos que uma pessoa aceite pessoalmente, só tem sentido se ela aceitar. Ok? Se ela não aceitar, não tem sentido. Mesmo a pessoa tendo nascido na igreja, é necessário ela aceitar a Cristo, confessar a Cristo como teu Salvador pessoal. Olha só, mesmo que a pessoa tenha tido uma vida terrível, ninguém é excessivamente mal para Deus. Uma pessoa não tem que se corrigir antes de ir a Cristo. Na verdade, Jesus morreu para remover todo esse pecado e ajudar a pessoa a começar de novo. Ou seja, tem muita gente que acredita que ser bom é suficiente. Mas ser bonzinho, ajudar, dar dinheiro para alguém, ajudar uma instituição, não é suficiente. Mas ninguém é perverso demais a ponto de não poder ser perdoado. Deus quer que todas as pessoas venham até Ele. Todas as pessoas precisam crer e confiar em Jesus para que possam ser salvas. Assim, que tipo de reação as pessoas devem ter? Né? É o que nós vamos falar mais no nosso próximo vídeo sobre você responde a salvação com a fé em Cristo Jesus. Estamos aí, né? Falamos aí o que é o pecado, quem pecou, não é? O que é de tão errado com o pecado, por que Jesus Cristo e por que ele teve que morrer. Então isso tudo mostra que o homem nasce com essa natureza pecaminosa. E o único meio do homem ser salvo
transformada, ter tua vida mudada, é através de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, ou seja, pela sua morte na cruz, que tomou o nosso lugar e levou os nossos pecados. Querido, que Deus te abençoe, que você possa compartilhar para mais pessoas, mais vidas, para que elas possam ser salvas, transformadas pelo poder de Deus. E não se esqueça de inscrever no canal, comentar e compartilhar, deixar o seu joinha. Que Deus te abençoe.